Estamos aqui em Josué, do Antigo Testamento. Coloquei uma lente de uma cor, uma lente de outra, ó. Mas só que demora muito para colocar, então eu vou tirar daqui a pouco para colocar outra. Josué, que é o Antigo Testamento. Claro que nós sempre começamos a ler um livro, sempre falo com vocês do começo, senão nós não vamos entender. Capítulo 13. Josué já era de idade, quer dizer, já era velho, bem avançada. A idade dele já era bem avançada. Assim, Jeová disse a Josué: Josué, você já é de idade bem avançada, Josué. Mas ainda falta grande parte da terra para ser tomada posse. Versículo 2. Esta é a terra dos filisteus e a dos jesuritas. Versículo 3. Desde o braço do rio Nilo, que fica ao leste do Egito, até a fronteira de Ecrom, ao norte, que era considerado território cananeu, incluindo também, Josué, as regiões dos 5 governadores dos filisteus, isto é, dos gazitas, dos asdoditas, dos ascalonitas, dos geteus e dos ecronitas, a região dos avins. Versículo 4. Ao sul, Josué, toda a terra dos cananeus, Meara, que pertence aos sidônios, até a Afaque, até a fronteira dos amorreus. Versículo 5. A terra dos gebalitas e todo o leste do Líbano, desde Baal-Gade ao sopé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Versículo 6. Todos os habitantes da região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os sidônios, eu, Deus, os expulsarei diante dos israelitas. Você, Josué, só tem de repartir a terra com o povo de Israel como herança, assim como lhe ordenei. Versículo 7. Portanto, Josué, você deve repartir essa terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Versículo 8. Junto com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas receberão a herança que Moisés lhes tinha dado do lado leste do rio Jordão, assim como Moisés, o servo de Jeová, tinha dado a eles. Versículo 9. Desde Aroer, que fica à beira do vale do Arnon, e a cidade que fica no meio do rio do vale, e todo o planalto de toda Merdeba até Dibom. Versículo 10. Todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos amonitas. Versículo 11. Também Gileade e o território dos jesuritas e dos macatitas, e todo o monte Hermon, e todo Baçã até Salcã, isto é, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei. Ele era um dos últimos refaíns. Moisés os derrotou e os expulsou. Refaíns eu acho que eram gigantes, não tenho certeza. Versículo 13. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e os macatitas, pois Jesu e Macá moram no meio de Israel até hoje. Versículo 14. Ele só não deu herança à tribo dos levitas. As ofertas feitas por fogo a Jeová, o Deus de Israel, são a sua herança, assim como ele lhes prometeu. Os levitas, eles faziam como sacerdotes, eu escolhi como sacerdote. Então, para Deus, eles não precisavam de terra, eles não precisavam de nada disso, porque já tinha herança deles que é servir a Deus. Versículo 15. E Moisés deu uma herança à tribo dos Reubenitas, segundo as suas famílias. Versículo 16. E o território deles se estendia a partir de Aroer, que fica à beira do vale do Arnon, a partir da cidade que fica no meio do vale, incluía todo o planalto junto a Medeba. Versículo 17. Esbom e todas as suas cidades que ficam no planalto de Bom, Rabotibal, Bet-Baal, Meon. Versículo 18. Jaz, Quedmonte, Mefaete,
Versículo 19. Quiriataim, Sibimá, Zarete Saar, no monte do vale. Versículo 20. Bet-peor, as encostas do Pisga, Bet-Gesimote. Versículo 21. Todas as cidades do Planalto e todo o reino de Sião, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Moisés derrotou tanto ele como as maiorais midianitas. Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, vassalos de Sion que moravam naquela terra. Versículo 22. Então, aqueles que os israelitas mataram com a espada estava Balaão, o adivinho. Balaão era um adivinho, filho de Beor. Versículo 23. O limite do território dos Rubenitas era o rio Jordão. Esse território, com suas cidades e seus povoados, foi herança dos Rubenitas, segundo as suas famílias. Versículo 24. Além disso, Moisés deu uma herança à tribo de Gade, aos Gaditas, segundo as suas famílias. Versículo 25. Seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas, até Aroer, que fica em frente de Rabá. Versículo 26. Ia desde Hesbom até Ramate Mispa e Betontim, e desde Manaim até a fronteira de Debir. Versículo 27. No vale incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o restante do reino de Sion, rei de Hesbom, com o rio Jordão como fronteira, a partir da extremidade sul do mar de Quinerete, do lado leste do rio Jordão. Versículo 28. Essa foi a herança dos Gaditas, segundo as suas famílias, com suas cidades e seus povoados. Versículo 29. Além disso, Moisés deu uma herança à Melã, tribo de Manassés, a metade da tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Versículo 30. E seu território começava em Manaim e incluía todo Bassã, isto é, todo o reino de Og, que era rei de Bassã, e todas as aldeias de tendas de Jair, que estão em Bassã, que eram no total de 60 cidades. Versículo 31. E metade de Gileade e Astarote e Edrei, as cidades do reino de Og em Bassã, ficaram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, para metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Versículo 32. Essas foram as heranças que Moisés lhes deu na planície desértica de Moabe, no outro lado do rio Jordão, ao leste de Jericó. Versículo 33. Mas Moisés não deu herança à tribo dos levitas, porque eram sacerdotes e serviam a Deus. Para Deus já bastava eles servirem a eles. Versículo 33. Mas Moisés não deu herança à tribo dos levitas, que na verdade era a ordem de Deus. Jeová, o Deus de Israel, é a sua herança, a herança dos levitas, assim como Deus os prometeu. Então, servir a Deus era herança para os levitas. Ele não tinha terra, essas coisas. Na verdade, a gente morre, a gente não leva nada mesmo, né, gente? Servir a Deus, né, como sacerdote, ser ali assim, igual os levitas, Deus chamou eles para ser sacerdotes, só eles que poderiam pegar nas coisas de Deus, no tabernáculo, em tudo que tinha ali de sagrado para Deus, e fazer as ofertas para Deus, já era assim uma grande herança, um grande presente de Deus.